Números 13, verso 25 ao 33, diz assim a palavra de Deus. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e também a Cades Barneia, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali nós vimos os filhos de Anak, ou seja, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Meu Deus, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, aqui está a tua palavra. Fala conosco, fala com a tua igreja, nos ajuda a compreender esse texto, a entender que existe uma terra de gigantes, que precisamos contar com o Senhor. Usa-nos para a tua glória, fala conosco, nos inspira. Senhor Jesus, que nesta noite os gigantes caiam ao chão e o teu nome seja glorificado, que nós possamos olhar, entender e ver que maior é o Senhor do que qualquer situação que se instaurou. Glorifica o teu nome aqui hoje, Jesus, e faz segundo o teu querer e a tua vontade, para a glória do seu nome santo. Amém. Amém. É um texto conhecido, é uma palavra assim que diante da igreja ela não é estranha, porque no contexto evangélico, no meio do povo de Deus, os irmãos eles conhecem essa história. Mas antes de eu entrar propriamente dito nessa história, que é muito interessante, eu quero comentar algo que é recente e que faz parte da palavra, faz parte das profecias bíblicas, e que também é de suma importância para nós, para que isso tenha mais autenticidade às Escrituras. Recentemente, a arqueologia ela encontrou em Israel alguns pergaminhos dentro de uma gruta em Israel, que na verdade são os pergaminhos, né, dos profetas menores, que foi encontrado sobre Naum e sobre Zacarias, que na verdade fazem parte de algumas cópias originais do original que foi extraído. E esses manuscritos que foram encontrados, eles têm mais de 2000 anos
dando um pouco mais de autenticidade sobre essa palavra que tanto nós pregamos e nós cremos. Existem escavações acontecendo em Israel, sítios arqueológicos. Nós temos um nome bastante conhecido dentro do meio evangélico, que é o Rodrigo Silva, que faz parte da Academia de Arqueologia. E quando nós vamos buscar e vamos pesquisar, recentemente foi encontrado dentro dessa gruta esses manuscritos dos 2 profetas menores, Naum e Zacarias. E é interessante porque em plena época de pandemia, 2 textos foram extraídos, foram encontrados desses pergaminhos. Não deu para ler o restante porque tinha apenas alguns fragmentos. E esses textos, eles são muito interessantes. Eu gostaria de lê-los aqui. Mas você pode puxar, você pode pesquisar. O que é que eu quero dizer com isso? Que cada dia vem se provando, cada dia vem se reafirmando que a palavra de Deus é a verdade. Que a palavra de Deus não perdeu a sua autenticidade. Que a palavra de Deus, como Paulo escreveu a Timóteo, ela é apta, ela é inspirada pelo próprio Deus. Então, irmãos, que nós possamos não perder a fé na palavra. Porque hoje, quando nós olhamos as mídias sociais, a internet, quando nós olhamos algumas pessoas que nós até admirávamos e eram até homens de Deus, e você vê essas pessoas falhando, você vê essas pessoas retrocedendo, muitos perdem muitos perdem a esperança e a fé em Deus, que na verdade isso é muito errado. Nós não podemos perder a esperança em Deus porque alguns homens falharam, mas nós temos que ter a esperança em Deus porque Jesus não falhou, porque Jesus foi até o fim, porque Jesus ele foi até o Calvário e ele disse: está consumado, eu cumpri, eu venci, eu fui fiel ao meu propósito. Então, se tem alguém que nós precisamos olhar, esse alguém, o nome dele é Jesus. Amém? E eu acredito que nós não podemos perder a fé e a esperança. E quando nós olhamos tudo isso acontecendo, né, nós vemos que nosso Deus, Ele está querendo comunicar alguma coisa. Além dele deixar a sua palavra escrita, a sua palavra revelada pela Bíblia Sagrada, o Senhor ele vai reafirmando isso através desses achados, esses manuscritos, esses pergaminhos, através de escavações. Nós só vamos conseguindo compreender que é verdade, de fato, tudo que está escrito na palavra de Deus. C.S. Lewis ele disse uma coisa muito interessante. C.S. Lewis ele disse algo assim: talvez com tudo que está acontecendo, o sofrimento, as circunstâncias, as dificuldades, isso que está surgindo no mundo, esses achados, ele falou assim, talvez isso seja um megafone de Deus tentando comunicar algo para nós. Eu acredito que o Senhor tem tentado nos comunicar e reafirmar a sua palavra dentro do nosso coração. E eu estou dizendo sobre esse achado, esses manuscritos, porque justamente em uma época de pandemia, 2 textos foram encontrados e foram lidos, né, perante o mundo. Isso foi notícia em todos os principais jornais. Eu gostaria de ler esses 2 textos para nós continuarmos aqui a nossa história. Esses 2 textos que foram encontrados, eu quero que você abra a palavra de Deus. O primeiro texto é lá no livro do profeta Naum, capítulo 1, verso de número 5. Naum 1, verso de número 5. Glória a Deus.
Irmãos, tudo isso é para que nós venhamos de verdade não deixar de crer no Evangelho, não deixar de crer em Jesus, não deixar de crer no poder das Escrituras. Antes de eu ler aqui, o lugar que foi encontrado esses manuscritos era um lugar rochoso, especificamente esse lugar que foi encontrado esses manuscritos é uma fenda assim numa rocha, e tinha que descer de rapel, e descendo de rapel o lugar é difícil acesso, porque é um buraco bem no meio da rocha. E aí conseguiram entrar ali e acharam não apenas esses manuscritos, mas existiam ossadas humanas ali com mais de 6.000 anos. Foi comprovado cientificamente isso, né? Possivelmente pessoas que estavam fugindo do Império Romano e que encontraram, né, um abrigo. Fala no momento lá que encontraram, que acharam uma ossada que ainda tinha parte do cabelo no esqueleto, de tanta preservação que o lugar tinha. Olha para você ver, quase uma mumificação, né, natural, e foi encontrado ali. Agora, em época de pandemia, o texto diz assim: os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. A terra treme diante de Deus. Irmãos, os outeiros se derretem, a terra se levanta diante da presença do Senhor, e o mundo, o ser humano, as pessoas, todos os que nele habitam. As pessoas, elas precisam entender que há um ser superior, e elas já têm compreendido isso, já têm entendido isso. E esse texto foi achado. O outro texto foi de Zacarias, capítulo de número 8, verso de número 16. Zacarias Zacarias 8, verso 16. Só abrir aqui. Diz assim a palavra de Deus: estas são as coisas que deveis fazer: falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Irmão, será que de verdade Deus não está tentando comunicar algo com a gente? Em um mundo hoje que as pessoas só se preocupam com elas mesmas, em um mundo hoje em que a mentira ela está em alta, em um mundo hoje que as pessoas perderam o temor a Deus, justamente foi encontrado manuscritos autênticos dos profetas. Porque, irmãos, o judeu, quando ele era perseguido, ele fazia buraco nas rochas para esconder os pergaminhos. Existem vários pergaminhos ainda que não foram encontrados. Foram achados originais de livros apócrifos que não estão na Bíblia. Será que Deus não está tentando comunicar alguma coisa conosco?
Em um mundo hoje materialista e capitalista, que as pessoas elas estão cada vez mais distantes de Deus, a palavra de Deus fala assim, ó: estas são as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo. Irmãos, nessa noite, vamos colocar no nosso coração uma coisa: falar a verdade um para com o outro. Vamos colocar no nosso coração nessa noite que nós devemos ser justos um com o outro. Vamos colocar no coração nessa noite em andar em paz uns com os outros, porque é a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus ele possa nos atrair para esse ambiente. Então foi encontrado esses 2 manuscritos. O que aconteceu na pandemia? Muitas mentiras, muitas injustiças, muito mais do que já tem acontecido. Pessoas tentando se dar bem nas costas de outros. Que o amor ao próximo, irmãos, seja renovado na nossa vida, amém? Em nome de Jesus. Talvez isso seja também mais um dos gigantes que nós precisamos vencer. E eu quero falar nessa noite sobre vencendo numa terra de gigantes. O que nós lemos aqui retrata sobre a história de um povo que acreditou nas promessas de Deus, de um Deus que falou para eles assim: vocês vão possuir uma terra que vocês vão se alegrar, e essa terra eu já tenho dado a vocês. O que vocês precisam fazer é esforçar as mãos de vocês e tomar posse dessa terra. Mas, irmãos, entre a promessa e viver propriamente dito que Deus tinha prometido, isso iria requerer muito do povo de Deus, principalmente a perseverança. E isso não mudou até os nossos dias de hoje. O Senhor ainda continua com as suas promessas de pé para conosco. Só que talvez nós ainda não estamos conseguindo vivê-las na sua totalidade, porque em algum momento nós deixamos de acreditar e de perseverar nessas promessas. E a vontade de Deus é que eu, você, nós possamos continuar acreditando nas promessas do Senhor, porque existem vários desafios, existem vários gigantes que tentam nos parar, existem várias situações que tentam nos travar. A palavra de Deus, ela fala aqui em Números 13, que de 12, apenas 2 ficaram animados com as promessas de Deus. Eu não sei quantos de nós aqui estamos animados com a promessa de Deus. Quantos estão animados com a promessa de Deus? Deus fez promessas para você. Desde o dia em que você entendeu que Jesus morreu por você, que deu a vida dele por você, você reconheceu que há promessas. E essas promessas não podem cair por terra, elas não podem, em hipótese alguma, se perder dentro do nosso coração, em algum lugar. Mas essas promessas, elas precisam estar vivas dentro de nós. E para que elas se mantenham acesas dentro de nós, nós precisamos entender qual é o nosso papel em uma terra de gigantes. Porque havia uma promessa, havia uma ordem, havia uma sentença de Deus para que o povo de Deus possuísse uma terra boa. Só que eles teriam que vencer os gigantes daquela terra. Os gigantes daquela terra, eles eram descendentes dos Anaquins. Os Anaquins, eles tinham mais ou menos de 3 metros para 3,5 metros de altura. Homens robustos, fortes, homens que não temiam a nada. E o povo de Deus teria de enfrentá-los. E quantas vezes nós nos deparamos com gigantes na nossa vida? Nós nos deparamos com problemas que para nós é insolúvel.
que para nós não tem jeito. E o povo de Israel, meu irmão, se for fazer uma matemática aqui, 12 para 2 acreditar, a porcentagem é muito pequena, sabe? E essa matemática parece que ela se repete ano após ano, que a minoria crê e a maioria decide parar no meio da caminhada. Mas eu creio, irmãos, que no nome de Jesus nós vamos ser aqueles que fazem parte, ainda que seja uma minoria, mas que vão continuar acreditando nas promessas que Deus prometeu para nós, que vamos continuar perseverando naquilo que o Senhor prometeu nos dar. E é interessante que quando o povo de Deus estava para possuir a terra prometida, quando eles estavam prestes a entrar naquele lugar, foi enviado 12 espias para poder espiar, para olhar, né? Às vezes a gente fala aqui, pia isso, vamos espiar ali o que está acontecendo. Aqueles homens foram espiar a terra da qual o Senhor falou para eles, e eles tiveram um vislumbre daquela terra. A maioria, um vislumbre negativo, a minoria, positivo. E quando eles estavam pertinho de possuir, eles foram olhar para que eles pudessem ver a terra antes, para poder tomar posse dela. E depois de 40 dias observando aquela terra, olhando, analisando, vendo, né? Comprovando que era uma região fértil, que era uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. Entretanto, havia um detalhe muito importante, e esse detalhe era que o povo, né, da terra era forte. O povo que morava na terra era um povo forte, era um povo gigante, chamado de Anaquins, Anak ou Anaquins, ou seja, gigantes. Uma tribo ou uma família de gigantes, um povo alto, forte. Haviam outras tribos e outras famílias conhecidas também que habitavam naquele lugar, como por exemplo os gigantes chamados Refaíns, que também eram homens grandes. Eram outras tribos, outras famílias, mas eram também descendentes de gigantes. Irmãos, se você parar para pensar, toda boa e grande promessa vai ter grandes desafios, que provavelmente muitos vão parar diante deles. Mas o Senhor não nos chamou para pararmos diante dos desafios. O Senhor não nos chamou, não nos lavou no seu sangue. O Senhor não mudou a nossa vida, transformou a nossa mente, a nossa história, para que a gente venha parar no meio da caminhada. Mas Ele nos chamou para que a gente vá até o fim e venhamos possuir essa terra que mana leite e mel. Que venhamos possuir as promessas que Deus tem feito ao nosso respeito. Claro, isso tem duas conotações. A terra prometida fala do lugar que a gente nunca pode perder os olhos. Fala do céu, fala da eternidade, fala de uma vida inteira com Deus, onde a nossa vida não pode perder esse foco. Tudo que atravessarmos aqui não pode ofuscar a glória que há de ser revelada quando Jesus voltar e vir buscar o seu povo que vai morar no céu. Essa é uma conotação dessa terra espiritual que existe, que é real, mas que nós vamos habitar nela se crermos, se entregarmos a vida a Jesus, se vivermos uma vida reta aqui embaixo, se perseverarmos, nós vamos entrar no céu. Esse lugar não podemos perder o foco. E a outra conotação é o que vivemos aqui embaixo, o que passamos e o que atravessamos para possuir
os nossos ideais, os nossos sonhos, os nossos objetivos, que também podem ser chamados de uma terra prometida, de uma conquista, de um sonho, de um ideal, de algo que nós estamos almejando, idealizando, buscando possuir, obter, conquistar. Isso também pode ser considerado uma terra prometida. Coisas boas que Deus permite que nós venhamos viver. Irmãos, a origem desses gigantes aqui, que está dizendo a palavra de Deus, ela é relacionada com o relato de Gênesis. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 4, vai falar que os filhos dos homens se envolveram. Eles, em algumas traduções, vai estar assim, os filhos de Deus. Em algumas traduções vão estar os servos de Deus se envolveram com os filhos dos homens. E a palavra de Deus diz que através disso começou a acontecer e a surgir os gigantes. Na verdade, não podemos afirmar, porque isso aqui tem algumas vertentes. Nós não podemos afirmar. Algumas pessoas dizem que talvez eram anjos que se envolveram com homens ou demônios. Isso aí são especulações. Mas há uma crença de que fossem sobrenaturais o envolvimento com pessoas terrenas, para que pudessem ali existir os gigantes. Os filhos de Deus no texto podem estar relacionados, só para a gente entender e explicar aqui, o texto de Gênesis 6, do 1 ao 4, ele vai dar uma conotação que os filhos de Deus podem estar relacionados ao machismo que os diferenciavam das filhas dos homens, ou a linhagem de Sete, filho de Adão, que seria considerada mais pura. E Gênesis 5:3 fala também que teria se corrompido e misturando-se com os pagãos descendentes de Caim. A prova de que os gigantes eram uma raça comum da humanidade que foi dizimada por se envolver em muitas guerras. E é que, na verdade, mesmo após o dilúvio, continuaram a existir gigantes. Se você pegar o texto, o livro de Gênesis, você for lendo sobre a era diluviana, o período do dilúvio, mesmo após o dilúvio, ainda continuou a existir esses tais gigantes. Esses homens que aterrorizavam, causavam temores. Esses homens que quando alguém olhava para eles tinham medo. Tanto é, quando você vai ler o livro de Samuel, o profeta Samuel, você vai ver que um gigante chamado Golias, ele ficou ali durante mais de 30 dias afrontando o exército de Deus. O povo de Deus, o exército de Deus sendo afrontado. Ninguém se colocou à disposição para lutar contra aquele homem. Mas chegou um que mostrou qual era o caminho. Que ele não ia na força do seu braço, mas ele ia em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo a qual aquele gigante estava afrontando. E ele venceria aquele gigante. E foi o que aconteceu. Então, os gigantes aterrorizavam, irmãos. E hoje, problemas, dificuldades, situações que se colocam diante do nosso caminho, que muitas vezes nos aterrorizam, e nós achamos que não vai ter como nós derrubarmos esses gigantes. Uma enfermidade, uma depressão, um problema financeiro, um problema no casamento, um problema relacional. Nós achamos que não vai ter mais jeito. Nós achamos que são gigantes que se levantam
que são problemas que a gente não vai conseguir derrubar. Mas esse texto nos ensina que com Deus é possível vencer esses gigantes que se levantam contra nós. Com Deus é possível ter vitória em meio a esses desafios. A palavra de Deus, irmãos, ela nos dá margem para crer que o nosso Deus está conosco para nos livrar e para nos dar vitória em meio a esses desafios. Talvez eu faça uma pergunta aqui para você hoje. Qual é o gigante que você tem enfrentado? Qual é o gigante que você tem enfrentado? Você vai fazer uma retrospectiva, você vai fazer uma análise e você vai se perguntar a si próprio: qual é o gigante que tem se levantado contra mim? Sabe, querido, em todo o curso da história sempre se levantaram situações, e não vai parar de se levantar situações para tentar desanimar o povo de Deus a continuar firme nas promessas do Senhor. Seja o que for que está tentando te paralisar, o nosso Deus, Ele vai estender as mãos e vai nos ajudar a passar por essa situação que se instaurou, e o nome dele vai ser glorificado. Nós vamos aprender aqui com o exemplo de Josué e Caleb. Eu não quero nem falar dos 10 que vieram com um relatório negativo da terra que eles foram espiar. Eu quero pegar o exemplo de Josué e Caleb, que foram 2 homens que entenderam: Deus fez a promessa, Deus vai cumprir a promessa. Deus falou, Deus vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Josué e Caleb se apegaram firmemente na palavra do Senhor, e eles acreditaram piamente no que Deus tinha falado, que eles não desanimaram. A Bíblia diz que eles estavam animosamente perante o povo, dizendo: Deus prometeu, Deus vai cumprir, não desfaleçam os vossos corações. Então, o que Deus falou por intermédio de Josué e Caleb, eu quero dizer para nós aqui nessa noite: que nós não venhamos desanimar, mas que nós venhamos crer que se Deus está conosco, que se Deus está no barco, se Deus está na nossa vida, esses gigantes que se levantam não vão ser páreos para nós, mas eles vão cair ao chão pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Esses gigantes vão ser derrotados pelo poder que há no nome de Jesus. Seja qual for o problema que se levantou, o nome de Jesus tem poder para colocar por terra esses gigantes que têm se levantado. Você crê nisso? O Senhor é poderoso. Aleluia. Assim como Josué e Caleb, eu e você não podemos subestimar o tamanho do nosso Deus. Nosso Deus é grande, irmãos. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é tremendo, e Ele é capaz de fazer grandes coisas para glorificar o seu nome. A palavra de Deus nos orienta quando nós lemos o verso de número 27, aqui em Números 13. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, que eles relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou, de fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos da forma como Deus prometeu que seria uma terra farta, uma terra de ribeiros, uma terra que mana leite e mel. Assim aconteceu, e Deus cumpriu a sua promessa. Portanto, aleluia, ter medo dos gigantes, irmãos, ter medo dos desafios, ter medo dos problemas que se levantam, aleluia, é normal. Mas você ficar estático, paralisado, não é normal. Você ficar ali olhando sem reagir não é normal. Porque eu quero dizer algo para você: o Deus que prometeu é grande e é maior que esses gigantes que têm se levantado. O Deus que prometeu, Ele é poderoso. E parar diante desses desafios seria subestimar a Deus.
seria olhar para Deus e não ter esperança nesse Deus que é poderoso e maior do que qualquer situação. Não podemos esquecer do tamanho de Deus e o que Ele tem para fazer através das nossas vidas. A palavra de Deus diz que Deus é o Criador de todas as coisas, e nunca haverá problemas que Deus não possa resolver, porque Deus é maior que os seus e os meus problemas. Deus é maior, Deus é poderoso. E uma coisa também que nós precisamos aprender é não subestimar também do que Deus, Ele é capaz de nos dar, as ferramentas que Ele é capaz de nos dar. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais em Deus para destruir fortalezas. Que nós possamos guardar no nosso coração que há um Deus grande. E uma coisa que nós não podemos fazer, irmãos, não podemos fazer, se é que nós vamos guardar no nosso coração, é superestimar o tamanho dos nossos problemas, ou seja, maximizar, colocar eles como maiores. Isso não pode acontecer. A palavra de Deus diz, e no verso 28, aqui estava superestimando, né? O verso 28 fala assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Ou seja, enquanto apenas 2 homens estavam engrandecendo o que Deus tinha falado, o restante eles estavam falando assim: mas é uma terra de gigante, é uma terra que tem pessoas poderosas, é uma terra de uma cidade fortificada. Os espias estavam ali, os 10, a maioria estavam engrandecendo. Aqueles 10 estavam engrandecendo os gigantes, mais ainda do que já eram grandes. Muitas vezes nós queremos engrandecer os problemas, achando que eles são insolúveis, mas muito maior que eles é o nosso Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que a baixa estima daqueles homens, daqueles 10 homens, fez eles se sentirem tão pequenos, que eles disseram assim, quando nós olhamos o verso 33, não apenas os gigantes olhavam para eles como gafanhotos, mas eles mesmos se sentiam como gafanhotos, se sentiam pequenos. Você sabe o que acontece com a gente quando a gente começa a se inferiorizar? É que de fato nós maximizamos os nossos problemas. Primeiro, aqueles homens, eles entenderam. O verso 33 diz assim: nós vimos que ali tem gigantes, filhos de Anak, descendentes, e nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Muitas vezes, o fato de nós, na nossa ótica, nós enxergarmos que somos pequenos, nós vamos deixar de acreditar no poder e na grandeza de Deus. Além dos problemas serem grandes, o maior problema é nós olharmos para eles como nós somos pequenos demais para poder transpor esses problemas. E o verso 33 fala sobre isso, que eles se sentiam pequenos diante daqueles homens que já eram grandes. Que eu e você possamos olhar para os problemas, e a nossa visão de nós mesmos, ao olhar para os problemas, muitas vezes nos diminui. Ao invés de nos levantarmos, ao invés de nos colocarmos como pessoas que estão com Deus, e o nosso Deus vai nos ajudar a vencer, nós olhamos para nós e nos diminuímos. O que Deus quer dizer aqui para nós nessa noite? Que nós não podemos nos diminuir, nós não podemos nos sentir frágeis, nós não podemos nos sentir despreparados. Nós temos que olhar para nós e entendermos que maior é aquele que está conosco do que os problemas que têm se levantado contra nós, porque maior é o nosso Deus. Aleluia. Irmãos, uma torcida forte, ela consegue motivar o seu time.
Nós precisamos ser os maiores torcedores de nós mesmos. Nós precisamos ser aqueles que acreditam em nós e colocam a nossa confiança no nosso Deus, que nós somos capazes de vencer em Deus todo desafio que se levanta contra nós. Esse texto ele nos ensina isso. Não aumente as coisas, não aumente os problemas. Deus com você, você se torna grande. Deus em você, você se torna grande. A Bíblia diz no verso de número 30: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos a terra em herança. Aleluia, porque somos capazes, perfeitamente capazes de fazer isso. Caleb ele estava dizendo assim: se Deus falou, é porque nós somos capazes de fazer cumprir a palavra de Deus. Irmão, se Deus está com você, você é perfeitamente capaz de vencer esses problemas. Se Deus é com você, você é perfeitamente capaz de colocar por terra tudo que tem se levantado contra a tua vida, porque Deus é maior na tua vida. Os 12 espias, dos 12 espias, 10 falaram mal da terra prometida, e somente 2 elogiaram. Somente 2 subiram animados, crendo na promessa. Os 10 disseram que seriam devorados pelos gigantes. Aleluia. Mas Caleb e Josué disse que eles, Josué, Caleb e o povo, eles é quem devorariam aqueles gigantes. Eles é quem derrubariam os gigantes. Irmão, se você crê, você pode ter certeza, a tua fé vai mover a mão de Deus, e tudo isso que vem contra você vai cair aos teus pés pelo poder da fé e do nome de Jesus, que é maior que qualquer problema que se levanta contra a tua vida. Na verdade, nós somos pequenos, mas o que nos faz grandes é a presença do Senhor na nossa vida. Nós somos falhos, somos falíveis, mas quando nós buscamos a presença de Deus, ela nos torna fortes e grandes diante dos problemas que se levantam contra nós. Quando estamos de joelhos, nos humilhamos, nós somos maiores e crescemos com a ajuda de Deus. Com Deus você é grande em nome de Jesus. Com Deus nós somos grandes. Meu irmão, não tenha medo dos gigantes, não tenha medo dos problemas. Quem aqui não passa problema, irmão? Quem aqui não passa dificuldade? Todos nós. Mas o segredo é o que faremos diante disso. O que faremos diante disso? Irmão, se tem uma coisa que está tentando nos parar, Satanás, ele tem tentado parar famílias, ele tem tentado parar os servos de Deus, ele tem tentado paralisar. Você pode ter certeza, se você vê um líder desanimado, se você vê um chefe de família desanimado, se você vê, sabe, ali uma base cair ao chão, é mais fácil de toda aquela casa ela se ruir e ela cair. Satanás, ele vem com seus ardis para tentar derrubar as estruturas, para tentar abalar os alicerces. Jesus, ele disse que um homem sensato, uma mulher sensata é aquele que edifica a sua casa sobre uma rocha, sobre um lugar seguro. Porque vem os rios, vem os ventos, vem a tempestade, que são os problemas, vem contra essa vida, e se ela estiver firmada na rocha, ela não cai. Se a minha vida e a tua vida estiver firmada em Deus, os problemas não vão nos derrubar, as lutas não vão nos parar. E Satanás, ele fica batendo, ele fica tentando, ele manda uma luta aqui, uma prova ali, ele manda uma situação aqui, outra ali, para que a gente venha a ser desestabilizado, para que através disso a gente venha a poder ceder, e Satanás venha a poder ter êxito. Mas que isso não aconteça comigo e não aconteça com você, porque o nosso Deus é grande,
O nosso Deus é poderoso. Irmãos, não tenham medo. O que nós precisamos fazer é nos levantar e agir. A palavra de Deus diz que nós não devemos ter medo. A estatura de grandes homens da história, como Santos Dumont, 1,52 m, Alexandre o Grande, 1,58 m, Getúlio Vargas, 1,60 m, Pablo Picasso, 1,62 m, Gandhi, 1,64 m, Charles Chaplin, 1,65 m, Napoleão Bonaparte, 1,68 m, John Wesley, 1,53 m, Davi, que venceu Golias, que tinha baixa estatura, nos mostram que pequenos homens podem fazer grandes coisas e superar desafios enormes em nome do Senhor Jesus. Então não importa o tamanho que nós somos, não importa o quanto pequeno nós venhamos nos sentir, o que importa é que tem um Deus que é grande e que vai nos dar vitória em meio a essas lutas. Deus é grande, irmãos. Deus é poderoso. Aleluia. Muitas vezes nós enfrentamos gigantes nos relacionamentos. Muitas vezes nós enfrentamos gigantes. Nós nos sentimos sozinhos. A solidão faz as pessoas se sentirem pequenas diante da sociedade. As redes sociais, meus irmãos, trazem a ilusão de ter milhares de amigos, mas as pessoas estão sozinhas diante de um aparelho. É isso que acontece. E muitas vezes nós temos que vencer esse gigante que se levanta contra nós nos relacionamentos. Os gigantes se levantam nas questões emocionais. As decepções, as angústias nos fazem sentir pequenos e fracos. Quantas vezes nos sentimos assim? Quantas vezes isso nos pega de surpresa? As injustiças que enfrentamos parecem ser gigantes que nos imobilizam, nos fazendo sentir incapazes de vencer e de progredir. Muitas vezes esses gigantes se levantam na vida profissional. Irmãos, no dia a dia nosso, as situações corriqueiras da vida, as exigências do mercado e a concorrência desleal que acontece, parecem nos engolir num sistema que parece gigante diante de nós. O utilitarismo faz das pessoas como se fossem objetos descartáveis, irmãos. Fazem com que as pessoas sejam usadas e descartadas. Ah, meu Deus. Coisificados pelo mundo e endeusando coisas. É isso que acontece na área profissional. Muitas vezes as pessoas começam a coisificar aquilo que é importante e endeusar aquilo que muitas vezes é insignificante. Eu não sei como você tem visto os teus problemas. Eu não sei como você tem enxergado as lutas que você tem vivido, os problemas que têm se levantado. Mas eu estou aqui para dizer para você: tem um Deus que pode mudar tudo a partir de hoje. Tem um Deus que pode dar cabo dessa situação que tem se instaurado. E Ele pode trazer alegrias para o teu coração. Nós temos um Deus que pode tudo.